Do Egito, fundado por Misraim, filho de Cam, surgiu o mais famoso dos mitos africanos que, se você atentar bem, poderá fazer paralelo com os mitos jafeitas e semitas já mencionados. No mito de Horus, assim como no de Odin e na história do Dahal, o personagem também perde o olho em uma batalha. O olho de Horus é representado por um olho humano composto de pálpebras, íris e sobrancelha. As linhas abaixo figuram as lágrimas, que por sua vez simbolizam a dor na batalha em que o deus Horus perde o seu olho. A forma como é representado está associada a alguns animais adorados pelos egípcios, como o gato, o falcão e a gazela, que chegaram a ser mumificados para a ressurreição. Denominado também de Udjat, o olho direito, e Wedjat, o olho esquerdo, que significa olho inteiro. O mundo pop utiliza muito este tipo de simbolismo. O olho de Horus, na mitologia egípcia, é um símbolo sagrado que representa o sol, o olho direito, e a lua, o olho esquerdo, enquanto os dois olhos juntos, o Jat e o Ejat, simbolizam todo o universo e também as forças da luz. Esse conceito aproxima-se bastante do símbolo do Tao, o Yin e Yang, em que um é o sol e o outro a lua, e juntos formam as forças de tudo o que existe no universo. Na Wicca, é muito usado como amuleto protetor e energizador para que seu usuário adquira maior clarividência, equilíbrio e poder de cura. O terceiro olho é associado por muitos à glândula pineal, relacionado à clarividência e é aquele que, em tese, enxergaria muito além das aparências. Dizem os adeptos que ingerir a carne vermelha calcificaria a glândula pineal e que, por isto, Hitler seria vegetariano. Este símbolo é famoso na nota de $1, dinheiro americano. Você verá estes mitos envolvendo divindades solares, lunares e da natureza se repetindo em inúmeras culturas em todo o mundo. Em livro semita-hebraico, você encontra uma crítica que fará lembrar o referido olho, mais especificamente na passagem de Zacarias 11:17, de conotação desfavorável ao chamado pastor inútil, que não guia adequadamente suas ovelhas, algo quase semelhante ao que é dito sobre o Dahal, que também é identificado como uma espécie de falso líder. É interessante que, no livro de Zacarias, o chamado pastor inútil não tem apenas seu olho direito inutilizado, mas também seu braço direito secado após um golpe, e assim também inutilizado totalmente. É interessante você notar que várias das sociedades ocultistas, que são os reais agentes transformadores na história do mundo, coincidentemente tem o olho esquerdo como um de seus símbolos. O conhecido Aleister Crowley, que chegou a participar da chamada Ordem Hermética da Aurora Dourada, também utilizava tal simbolismo. É minha opinião pessoal que possa existir uma ligação entre Crowley e Jack o Estripador, já que a mulher com que Crowley perdeu a virgindade, anos mais tarde, foi vítima de Jack. Aleister foi um ser sombrio estudado por muitos como Ozzy Osbourne, o músico que gostava de aparentar ser um vampiro e que, em um show, arrancou a cabeça de um morcego com os dentes, que cantava a música chamada Mr. Crowley, ou pelo brasileiro Raul Seixas, também músico, que na música chamada Sociedade Alternativa, ele canta citando a frase: o número 666 chama-se Aleister Crowley. Talvez ninguém tenha reparado, porém Raul Seixas, ao repetir "Viva, viva, viva a Sociedade Alternativa", estava cantando e declamando o número 666 em numerais romanos.
Você já parou para pensar o que seria esta sociedade alternativa? Nada disto pareceria interessar ao estudo da geopolítica e, consequentemente, dos destinos do mundo, se você não soubesse que Aleister Crowley, que pregava a lei de Telema, com a sua filosofia "faça o que tu queres, deverá ser o todo da lei", atuou fortemente para que esta ideologia fosse orientadora das gerações dos anos 60 e 70 do século passado, quando as grandes bandas vulgarizaram a trilogia sexo, drogas e rock and roll. Ideólogos como Gramsci não são nada perto desta gente, mas gente como ele ajudou a definir como se processaria uma tomada fácil e lenta do poder através da Revolução Cultural. Saul Alinsky foi outro que desenvolveu uma revolução silenciosa com o livro Regras para Radicais, usado na guerra política. Em 1969, Hillary Rodham, depois Hillary Rodham Clinton, escreveu uma tese de 92 páginas para Wellesley College em que tratava de Saul Alinsky. Assim, você nota que tratar deste símbolo, o olho, tem importância na medida em que personalidades que mudaram o rumo do mundo deram a devida atenção ao fato. Mas, quando você observa as gravuras do olho, como é possível determinar que está vendo o olho esquerdo ou o direito? Para isto, basta você observar em qual lado do olho está localizada a carúncula, a prega da conjuntiva em forma de um pequeno cone avermelhado situada no ângulo interno do olho. A função da carúncula é canalizar as lágrimas até o saco lacrimal, que então as bombeia para fora do duto lacrimal e para dentro da cavidade nasal, e desse modo mantendo-a umedecida. Se a carúncula estiver no lado esquerdo do globo ocular, quando visto por outra pessoa, então o olho é esquerdo e vice-versa. Além disso, em muitos casos a pálpebra é ligeiramente mais larga no lado oposto da carúncula. No espelho, verifique isto em seus próprios olhos, ou observando uma foto. Considerando que muitos mitos, religiões e cosmovisões mundo afora utilizam o símbolo do olho, subliminarmente identificando um deus ou líder que os guiará, como aquele que perdeu seu olho em batalha, podemos imaginar também que este símbolo pode ser, e muito provavelmente será, utilizado como catalisador para a agregação de todos os povos, tribos, línguas e nações em torno de um só líder mundial. Cada um destes elementos será lembrado de que seu líder mitológico detinha esta característica, a do olho ferido. Vemos a aproximação da finalização de um cerco promovido por caçadores, ocorrendo neste exato momento. E quem você acredita que é a caça? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Na antiguidade, o sacrifício humano era ato central nas obras de idolatria a deuses mitológicos, atos que alguns dizem fazer paralelo com o aborto nos dias atuais. Além disto, guerras, aparentemente sem sentido algum, também acabam sendo um descomunal sacrifício humano que leva ao derramamento de sangue de milhões de vidas inocentes, inclusive mulheres, crianças e idosos. Por exemplo, o crime terrível contra o povo da Irlanda em meados da década de 1840, conhecida como a Grande Fome Irlandesa, em que mais de 1 milhão de pessoas inocentes morreram de fome e cerca de 3 milhões foram forçadas a emigrar, que é geralmente descrito por historiadores muito bem adestrados como sendo pouco mais que um mero acontecimento trágico. Contudo, você perceberá que, assim como ocorreu com os armênios ou com os ucranianos no Holodomor, os irlandeses passaram por um verdadeiro genocídio advindo de uma fome provocada. Huguenotes, outro exemplo, também foram massacrados na noite de São Bartolomeu de 24 de agosto de 1572. Você automaticamente pode lembrar de algo semelhante ocorrendo nos dias de hoje com nossos vizinhos, que ao final foram por nós expulsos. Mas, ainda no passado, a rebelião dos boeres representou uma séria ameaça ao controle dos colonizadores sobre o suprimento de ouro, sendo que os boeres mostraram capacidade de luta excepcional e estavam longe de ser derrotados quando seus inimigos criaram um sistema nacional de campos de concentração e os preencheram com as esposas e filhos de soldados boeres. Doença e desnutrição levou um pedágio selvagem sobre as vítimas infelizes e cerca de 28 mil pessoas morreram, a maioria mulheres e crianças, o que acabou causando a rendição dos boeres. Embora fixados na África do Sul, os boeres são os descendentes dos colonos calvinistas dos Países Baixos e também da Alemanha e da Dinamarca, bem como de huguenotes franceses que se estabeleceram nos séculos 17 e 18 na África do Sul. Você nota facilmente um padrão ocorrendo. Os autoproclamados descendentes de uma linhagem de elite que, segundo eles mesmos, teria evoluído por milênios para se tornarem os verdadeiros governantes da humanidade, tinham teorias muito curiosas sobre tudo isto. H. G. Wells e George Bernard Shaw, por exemplo, têm teorias, digamos assim, nada convencionais e que eu recomendo serem estudadas a miúde por você. Assim como as teorias de Balfour, que posteriormente virou o primeiro-ministro britânico e era da família Gascoigne-Cecil, que, em conjunto com vários outros grupos de famílias aristocráticas, tinham compartilhado o controle da Inglaterra desde os dias da rainha Elizabeth I, enquanto Churchill era descendente dos duques de Marlborough e da família Spencer, família de onde veio Lady Diana Spencer, sendo Churchill, portanto, de um dos mais prestigiados pedigrees nos círculos reais britânicos. Se há, por um lado, a busca da elite pela criação de um super-homem transhumano, você já percebeu que, por outro lado, existem teorias como a teoria da evolução de Charles Darwin, onde ele defende a seleção natural, que nada mais é do que a sobrevivência do mais apto, do mais forte. A primeira Conferência Internacional sobre Eugenia, em 1912, foi presidida pelo filho de Darwin, Major Leonard Darwin, enquanto pela primeira vez se concebeu tratar a teoria como uma disciplina científica por Francis Galton, um meio-primo de Charles Darwin. George Bernard Shaw foi cofundador da Sociedade Fabiana, uma forma disfarçada de socialismo, enquanto John Maynard Keynes teve um papel importante no desenvolvimento do sistema de economia baseado em endividamento
que está inundando o mundo com dívidas que muitos dizem, uma hora ou outra, trará uma crise financeira internacional de proporções épicas e de resultados só imagináveis pelas mentes mais atentas. H.G. Wells foi pioneiro no gênero de ficção científica que hoje é utilizado para convencer as massas da existência de vida extraterrestre. No livro A Ilha do Dr. Moreau, vemos uma bizarra história com criaturas monstruosas em uma ilha tropical, onde Moreau é um cientista obcecado pela ideia de transformar animais em homens através de cirurgias e hipnose, o que nada mais é do que um princípio de transhumanismo. Bertrand Russell, autor de numerosos trabalhos sobre filosofia, era um conde, um título elevado entre a aristocracia britânica, cujo pensamento contribuiu para experiências em educação de nível primário em sua escola em Beacon Hill, onde instruções morais eram deliberadamente omitidas, alegando que o homem era bom por natureza. Agora, preste atenção neste nome pouco falado: Sir Arthur Evans, arqueólogo e estudioso de civilizações orientais, o muito louvado descobridor da civilização minoica, que falaremos com mais detalhes adiante, afirmou em seu popular livro Trog Bosnia and Herzegovina, de 1875, onde fez declarações sobre a existência de raças superiores, inferiores e sobre a possibilidade de uma suprimir totalmente a outra. Outro arqueólogo, Flinders Petrie, que construiu uma reputação considerável como egiptólogo, acreditava proativamente na evolução de uma raça superior. Ele teve uma estreita associação com dois de seus pioneiros, Francis Galton e Carl Pearson, e enviou regularmente crânios e outros restos humanos para eles do Egito, para reforçar a sua teoria da excelência racial. Galton até contratou Petrie para produzir um compêndio de perfis raciais de monumentos egípcios. Este pouco conhecido trabalho foi publicado pela Royal Society em 1887 sob o título Racial Photographs of the Egyptian Monuments. Você já deve ter compreendido por que alguns grandes nomes da elite mundial sejam declaradamente favoráveis a leis que liberem abortos em massa, o que tem ocorrido em várias nações mundo afora. O controle do passado com a manipulação e supressão dos fatos da história é um meio de impedir que o povo saiba quem são e o que querem estes que guiam nossos destinos. Não importa quão absurdas forem as alegações sobre a história, se elas vierem de alguma autoridade reconhecida pelo povo, este toma tais alegações como verdade absoluta. Ao mesmo tempo em que querem nos convencer de que já fomos homens das cavernas, ninguém explica onde foram parar as civilizações que construíram megalitos gigantescos, que ciência revelada alguma da atualidade é capaz de reproduzir ou transportar. Após a disciplina de arqueologia ser criada, rapidamente foi estabelecido controle sobre as antiguidades e locais antigos, especialmente onde a civilização tornou a retomar seu desenvolvimento. Desta forma, um pequeno grupo de acadêmicos escolhidos a dedo poderia fazer generalizações abrangentes sobre o passado, confiantes de que, com uma variedade impressionante de dados e artefatos em suas mãos, ninguém seria capaz de contestar suas descobertas. Aliás, você nunca se perguntou por que o chamado Estado Islâmico destruiu tantos artefatos históricos de valor inestimável? Já se perguntou quem estaria por trás da ordem de tal feito? Ou já se perguntou quais segredos foram apagados para sempre? Adiante, continuaremos neste tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Quando os britânicos assumiram o controle dos mais importantes sítios arqueológicos no Iraque, pouco antes do desmembramento do Império Otomano, seu homem no Iraque foi Sir Leonard Woolley, que, como muitos arqueólogos britânicos da época, foi um membro de alto escalão da inteligência britânica. Seu controle sobre os antigos locais da Mesopotâmia permitiu que os ingleses escrevessem a história da região de acordo com seu gosto. Tendo examinado o que ele descreveu como um extrato de inundação em Ur, a cidade de que Abraão foi chamado por Deus, Woolley concluiu que o dilúvio de Gênesis foi um evento puramente local e que a inundação mundial, como descrito em Gênesis, foi simplesmente ficção. É também notável que Arthur Evans, que descobriu a civilização minoica na ilha de Creta, garantiu no local interesses do Império Inglês. Nascido em uma família muito rica, ele estudou em Harrow e depois em Oxford, onde entrava apenas quem era bem relacionado, como o seu pai, que era um companheiro da Royal Society. Após a formatura, ele viajou ao redor do Mar Egeu, trabalhou informalmente nos Balcãs para a inteligência britânica e era visto como um quase embaixador pelos governantes otomanos locais. Mais tarde, ele contou com seu amplo conhecimento da situação política na Bósnia e Herzegovina para aconselhar sobre a formação da Iugoslávia, uma nação de unificação formal e forçada com tensões étnicas cuja unificação não se consolidou. Assumiu a direção do Museu Ashmolean em Oxford na idade relativamente jovem de 34 anos. Esta instituição de prestígio foi fundada em 1677 para abrigar a extensa biblioteca, arquivo e coleção de artefatos de Elias Ashmole, um dos fundadores da Royal Society. Astrólogo e alquimista, Ashmole era um membro influente da elite inglesa e ainda hoje é reverenciado pelo que fez. Esta nomeação ashmoleana, digamos assim, foi uma confirmação de que Evans era um agente de confiança da elite. Seu status já era proeminente por seu casamento com a família de Augustus Freeman, professor de História Moderna em Oxford. Quando o domínio otomano em Creta foi quebrado em 1899, Evans foi capaz de explorar sozinho o sítio do Palácio de Knossos e então sua versão do passado se tornou a oficial. Embora se sustente que Evans descobriu o complexo subterrâneo de câmaras conhecidas como o Palácio de Knossos, há quem dê o crédito disto para Minos Calocairinos, o antiquário cretense que teria conduzido a primeira escavação em 1878, localizando parte da ala oeste antes de ser parado pelas autoridades turcas. O local supostamente compreende mais de 1000 salas ou câmaras ligadas por estreitos corredores. Ao obter o status de descobrir uma civilização até então pretensamente desconhecida, Evans poderia então propor, sem medo de contradição, uma cronologia que criava uma versão conforme sua própria interpretação. Evans foi ainda mais longe e identificou o próprio Knossos com a mitologia grega de Teseu e o Minotauro, mito que fascina os ocultistas até hoje. Neste mito, Minos, rei de Creta, buscou um favor do deus Poseidon. O deus enviou a ele um touro branco como a neve que Minos deveria sacrificar em sua honra. No entanto, Minos substituiu o touro no sacrifício e manteve o dado por Poseidon. A fim de punir Minos, Poseidon fez a deusa Afrodite lançar um feitiço sobre Pasífae, a esposa de Minos, fazendo com que ela caísse de amores pelo touro. Perversamente, ela queria copular com o touro e então ordenou a um artesão, Daedalus,
para fazer uma vaca de madeira para que, escondendo-se dentro dela, ela pudesse acasalar com o animal. Posteriormente, ela pariu um monstro conhecido como o Minotauro, uma criatura extremamente poderosa que teve o corpo de um homem e a cabeça de um touro. Temos aí, mais uma vez, o transhumanismo. Como o Minotauro só se alimentava de carne humana, depois de procurar o conselho do oráculo em Delfos, Minos conseguiu que Daedalus projetasse e construísse um enorme labirinto sob o palácio, do qual o brutal Minotauro não seria capaz de escapar. Daedalus então foi aprisionado para que ele nunca pudesse revelar o caminho através do labirinto. Seu filho natural havia sido assassinado em Atenas algum tempo antes e, em compensação, Minos agora exigia que os atenienses lhe fornecessem 7 meninos e 7 meninas a cada 7 anos como alimento para o Minotauro. O herói Teseu resolveu acabar com essa abominação viajando para Creta, como um dos 7 meninos, e matando o Minotauro. Teseu foi ele mesmo um híbrido, a descendência de Poseidon e uma mãe humana. Para fazer isto, quando ele chegou em Creta, Ariadne, a filha de Minos, se apaixonou por ele. Ela consultou Daedalus, que lhe deu uma bola de fio para que Teseu pudesse usar para sair do labirinto. Daedalus disse que Teseu deveria ir para a frente e para baixo através do labirinto, nunca virando para a esquerda ou para a direita. Ao desenrolar o fio atrás dele, enquanto ele progrediu em direção ao centro onde o Minotauro dormia, acabou lutando com o Minotauro e o matando. Conhecendo mais este mito, você precisará compreender como a elite se relaciona com ele, coisa que veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O mito de Teseu é a antítese da fé cristã ocidental por vários aspectos. O número 7, dos meninos e meninas dados em sacrifício, é uma referência ofensiva ao número da perfeição divina. Uma mulher copula com um animal.
Um híbrido monstruoso ao estilo pré-diluviano é produzido a partir desta união antinatural. O híbrido vive de se alimentar de carne humana. As crianças são sacrificadas ao mesmo híbrido descrito como Baal, um homem com cabeça de touro, e o herói salvador triunfante é também um híbrido. O mito também incorpora os principais temas do paganismo. O labirinto representa a jornada do homem para encontrar a verdade, que ele deve realizar sozinho. O fio a ser seguido no labirinto representa o conhecimento esotérico secreto, transmitido desde a antiguidade e transmitido apenas por homens qualificados e que consideram a si mesmos como iluminados. O touro é a força sobrenatural indomável que cada magus deve aprender a dominar. A jornada descendente é a busca que o mago deve empreender nas profundezas de seu próprio ser, mas também lembra a história de Alice e tantos outros fatos que você já conheceu, onde a humanidade busca no subterrâneo descobrir o escondido. A elite está dizendo, ao propagar este mito, que apenas eles, que se consideram descendentes sanguíneos de deuses antigos, assim como o híbrido mítico Teseu e tantos outros, são capazes de realizar com sucesso esta jornada perigosa e heróica. O mito é também uma celebração da perversão sexual, neste caso a bestialidade praticada por Pasífae, e a crença da elite de que é moralmente lícito produzir híbridos entre humanos e animais. Sua crença de que seres divinos podem acasalar com fêmeas humanas e produzir superdescendentes é descrito em inúmeros mitos, o que também é comemorado na pessoa de Teseu. Podemos discernir também a aterradora crença ocultista de que poderes especiais, neste caso a força sobre-humana, podem ser obtidos e mantidos através do consumo de carne e sangue humanos. O mais assustador disto tudo é que, de fato, estas coisas acontecem abaixo de nossos narizes, praticados pela elite, incluindo o sistemático sacrifício humano através do aborto em massa, manipulação hábil do genoma humano para o sonho deles de tentar produzir híbridos humano-animal, o uso de tecido colhido de crianças para prolongar as vidas da autoproclamada classe guardiã, a normalização da perversão sexual, a criação de guerras sem qualquer sentido que afetam diretamente as crianças, o uso de bases subterrâneas secretas de dimensões inimagináveis e controle de informações e tecnologia por parte da elite. O próprio labirinto aponta diretamente para as escolas de mistérios da Grécia Antiga e assim também aos modernos caminhos ocultistas da gnose e esoterismo, que ensinam introspecção, meditação e contemplação como uma tentativa de tomar as chaves para encontrar-se e encontrar o segredo que tanto buscam. Os praticantes são ensinados a empreender jornada interior através dos caminhos labirínticos de sua própria consciência e chegar com sucesso no centro de seu ser. Eles não são avisados, entretanto, que podem encontrar a escuridão dentro de si e que após o nirvana podem acabar retornando iluminados, mas por um sol negro. Há uma técnica de meditação conhecida como Walking the Labyrinth, que acaba sendo esta busca dentro de si mesmo e que foi infiltrada inclusive em igrejas ocidentais. A legitimação da elite, se o povo acreditar que ela é descendente de deuses antigos, será a mesma legitimidade que o faraó tinha por parte dos seus escravos, quando se dizia ser, por exemplo, Akhenaton. Este faraó primeiro se chamava Amenhotep, nome que significa Amon está satisfeito.
e ele muda para Akhenaton, o que significa o espírito atuante de Atum, o que representou o seu repúdio ao deus Amon. O rei declarou-se também filho e profeta de Atum, uma divindade representada como um disco solar. Akhenaton instituiu o deus Atum como a única divindade que deveria ser cultuada, sendo o próprio faraó o único representante desta divindade. Ou seja, o que parece inicialmente um culto monoteísta é mais uma vez o culto solar pseudo-monoteísta. Os átomos seriam partículas minúsculas, eternas e indivisíveis. Assim, ao tomar conta fisicamente e ao mesmo tempo manter a exclusividade da narrativa em torno dos mitos do palácio em Knossos, que eles sabiam incluía uma rede de câmaras conectadas por uma série de corredores estreitos, são capazes de ligarem-se diretamente à mitologia grega. De repente, o mito, fundido com realidade e lenda, poderá se tornar fato para os mais incautos, contando tudo menos a verdade ancestral. Evans pôde declarar que ele encontrou Knossos, a casa do rei Minos, e que o complexo do palácio era realmente aquele mencionado em Homero e na mitologia grega. Mas será que era isto mesmo? A determinação em projetar essa nova civilização pagã na mente popular e no processo de promover o mito de Teseu e do Minotauro dão indícios de ter um propósito oculto. Knossos foi destruído 2 vezes pelo fogo e desastres naturais. Escavações foram realizadas por Arthur Evans no período de 1900 a 1905. Estas escavações forneceram-lhe o material arquitetônico que ele precisava para reconstruir parte do complexo. Ele contratou Piet de Jong, na época um ainda jovem artista holandês, que não era arqueólogo, para reimaginar o local e, em seguida, definir sobre a construção de uma estrutura que tinha apenas a conexão mais tênue com a evidência arqueológica conhecida. Um pai e seu filho, Emile Gilleron Jr. e o Sênior, 2 artistas, foram contratados por Arthur Evans para pintar as paredes com afrescos no estilo egeu. O edifício resultante, que serve hoje como uma das principais atrações turísticas, é em grande parte um produto do século XX, uma fusão bizarra de fragmentos de pedra e enormes quantidades de concreto. Sendo assim, tudo acaba sendo uma espécie de conjunto teatral ao ar livre em que os visitantes são convidados a imaginar o deus homem Teseu descendo para o labirinto, enquanto o rei Minos se senta em sua sala do trono acima. O movimento eugênico, que começou no século XIX e que descaradamente exemplifica o que a elite pretende alcançar, mostra em pequenos detalhes, mundo afora, que estamos tratando de um grupo muito unido de indivíduos imensamente ricos, que estão usando guerra, opressão e enganos que estão diante dos olhos de todos e que quase ninguém consegue perceber, acreditando que trilha uma estrada de tijolos de ouro por conta de anos de doutrinação, tudo indo de acordo com uma agenda. Um projeto multigeracional para assegurar o controle completo da humanidade. Eles se recusam a aceitar que, mais cedo ou mais tarde, todo este complexo de poder cairá esmigalhado, deixando de buscar a verdade enquanto ela ainda pode ser encontrada, ainda está perto, deixando o verdadeiro caminho antigo. A história do mundo está caminhando para um desfecho e você, junto comigo, está espiando por trás das cortinas dos bastidores de um grande teatro do engano. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
As tábuas de Esmeralda, segundo a lenda, teriam sido escritas por Thoth, um rei sacerdote atlante que também fundou uma colônia no Egito. Eles dizem que Thoth foi o construtor das pirâmides, na Grécia tendo sido conhecido como Hermes Trismegisto, ou Mercúrio para os romanos. Outras lendas afirmam que essas tábuas foram escritas por Enoque ou Sete. O primeiro vestígio documentado sobre a tábua de Esmeralda pode ser encontrado numa carta atribuída como sendo de Aristóteles a Alexandre o Grande durante a sua campanha na Pérsia. Esta carta integra na versão em latim a grande obra Secretum Secretorum, ou Segredo dos Segredos, traduzida a partir do original em árabe Kitab Sir al-Asrar, que é um gênero de livro de conselhos, tratado e enciclopédia para todos os grandes governantes da época. Este livro fala sobre as ciências que regem o universo e foi um dos livros mais lidos da Idade Média por pretensamente conter os maiores e mais poderosos segredos sobre o universo, desde a astrologia, medicinas das plantas e minerais, numerologia e, acima de tudo, os segredos sobre uma ciência unificada. Outros vestígios sobre a tábua de Esmeralda são documentados após séculos, o que apenas prova que o texto existe e foi uma grande influência para muitas culturas. Uma das traduções mais conhecidas da tábua de Esmeralda é atribuída a Isaac Newton. Aliás, você nunca se perguntou por que Newton usou justamente uma maçã como símbolo da descoberta da lei da gravidade? Trataremos disto mais adiante. Por ora, vamos à tradução atribuída a Newton. Na tábua consta que 1. É verdade, certo e muito verdadeiro. 2. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. 3. É assim como todas as coisas vieram do Um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. 4. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua alma. 5. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. 6. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. 7. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. 8. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. 9. Desse modo obterás a glória do mundo. 10. E se afastarão de ti todas as trevas. 11. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo o que é sólido. 12. Assim o mundo foi criado. 13. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. 14. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. E 15. O que eu disse da obra solar é completo. Tudo está envolvido com a mitologia atlântida, dos lendários deuses do reino das sombras, dos filhos das sombras, que saíram e novamente sairão da grande profundidade, chamados pela sabedoria dos homens da terra com o propósito de obter poder. Segundo a lenda, no passado remoto, antes que existisse a Atlântida, os homens daqueles dias eram os que mexiam com as forças da escuridão, usando magia negra, chamando seres da grande profundidade abaixo de nós. Note a repetição das crenças de hoje, os magos negros sempre buscando em cavernas e buracos o conhecimento oculto. Eles acreditam que seres amorfos de outra vibração existam escondidos dos filhos dos homens da terra, aparecendo ocasionalmente. Estes magos negros creem que só com sangue eles poderiam formar um ser.
Somente através do homem poderiam trazer a este mundo seres que, em eras passadas, foram derrotados por mestres que os empurraram para descer de onde eles vieram. Assim, você nota que os relatos bíblicos, como no caso da bruxa de Endor, de seres que, invocados, subiam da terra, fraudando até sua identidade, mostram que já existiram no passado menções do que hoje a elite mundial pretende repetir. Para isto, criam caos no mundo, criam guerras, investem bilhões em projetos científicos, tudo em busca da promessa original de se tornarem deuses e, portanto, imortais. A lenda relata ainda que alguns destes seres sombrios ficaram escondidos entre os homens, que eles teriam vivido na mitológica Atlântida como sombras, que às vezes apareciam, e diz ainda que os sacrifícios de sangue humano nessa e em outras culturas da antiguidade oferecidos a estes seres é o que os traziam a viver entre os homens. Qualquer que seja a origem destas lendas, elas contam a história da manipulação da semente do DNA, como se este fosse uma escada para o céu, para reis e rainhas, líderes políticos, metacapitalistas, os principais proprietários dos meios de comunicação e aqueles que dirigem o exército, que, como uma semente de Caim, se casam entre si, às vezes entre primos e até irmãos, para não misturar sua semente provinda de Caim, Tubal-Caim, Canaã e outros. As tábuas de esmeralda não são expressas, mas você compreende que o chamado Reino das Sombras, e é nisto que aparentam crer as elites, é buscado ao se abrir outras dimensões com suas máquinas para os chamados planos interdimensionais, uma fração além do espectro visível do ser humano. Quando o Mashiach identifica não um povo, mas algumas autoridades de sua época como raça de víboras, está identificando uma das duas linhagens. É importante voltar à mitologia pagã para apontar que, curiosamente, ela repete, em outras palavras, o relato do livro das Revelações, em seu capítulo 20, em que trata da prisão da antiga serpente no local onde já estariam presos aqueles que copularam com as mulheres e teriam gerado os monstros e os titãs, também lá acorrentados. O antigo livro apócrifo de Enoque também narra sobre a geração degenerada destruída pelo dilúvio. E é exatamente neste relato bíblico oficial e também nos apócrifos que os mitos dos povos antigos acabam se entrelaçando com a fé predominante no Ocidente. Volta-se a perguntar: para os estudos do destino do mundo, das previsões na geopolítica, é importante saber se você ou eu acreditamos nisto? Ou importa saber se a enlouquecida elite mundial acredita fielmente nisto e, não só isso, busca roubar a chave para acessar este abismo para trazer de lá o conhecimento dela ocultado? Eventos ritualísticos como os do túnel de St. Gotthard ou o da coruja de Moloch, do Bohemian Grove, e inumeráveis outros podem ser sua resposta. Afinal, você ficará de olhos bem fechados ou descobrirá exatamente o que está acontecendo neste mundo? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Você já conheceu o projeto do CERN e viu ser revelado diante de seus olhos os significados ocultos do referido projeto. Talvez você tenha se surpreendido com tudo o que aprendeu sobre o CERN, porém, provavelmente ficará ainda mais surpreso ao descobrir que o Brasil, em Campinas, tem um acelerador de partículas que foi inaugurado em 14 de novembro de 2018 e que pode ser considerado tão avançado quanto o CERN ou até mais. O projeto Sirius será a maior e mais avançada fonte de luz síncrotron, um tipo de radiação eletromagnética de alto fluxo e alto brilho produzida quando partículas carregadas aceleradas a velocidades próximas à da luz têm sua trajetória desviada por campos magnéticos. De maneira simplificada, o Sirius, único no mundo, é um superaparelho de radiografia que será capaz de analisar de forma detalhada a estrutura e o funcionamento de partículas micro e nanoscópicas como nanopartículas, átomos, moléculas e vírus. É como se os pesquisadores pudessem tirar um raio-x em 3 dimensões e em movimento de materiais e partículas extremamente pequenas e densas, como pedaços de aço e rocha, e até de neurônios. O aparelho será capaz de analisar os detalhes e o funcionamento dos materiais de forma inédita. Mas não vamos analisar aqui os aspectos científicos de tal empreendimento, ou por que um país como o nosso investiu quase 2 bilhões de reais num acelerador que a maioria dos brasileiros sequer sonha que exista. Nesta série de vídeos, vamos analisar tão simplesmente o estranho nome escolhido, Sirius, e perceber como os fatos de bastidores que você estudou até aqui continuam se interconectando de forma a nos causar curiosidade. Tão estranha coincidência. Desde os tempos antigos e em várias civilizações, Sirius, a estrela do cão, foi cercada com uma aura de mistérios. Os ensinamentos esotéricos de todas as eras têm invariavelmente atribuído a Sirius um estatuto especial. O que faz Sirius uma estrela tão especial? É simplesmente devido ao fato de que ela é a estrela mais brilhante no céu? Ou é também porque a humanidade tem uma ligação antiga e misteriosa com ela? O termo Sirius deriva do latim Sirius e do grego Seirios, que seria brilhante, sendo a principal estrela da constelação do Cão Maior, e é muitas vezes apelidada de Estrela do Cão ou estrela canina. Sirius é 20 vezes mais brilhante que o Sol e é 2 vezes mais massiva, sendo reverenciada por praticamente todas as civilizações antigas. Artefatos de civilizações antigas revelaram que Sirius foi de grande importância na mitologia, estando diretamente ligada a Thoth, astronomia e ocultismo. Escolas de mistério que o consideram como o Sol por trás do Sol e, portanto, a verdadeira fonte de potência do nosso Sol, sendo considerada por eles a fonte que mantém o mundo vivo. No Antigo Egito, Sirius era considerada a estrela mais importante no céu. Na verdade, era astronomicamente a fundação dos egípcios em todo o sistema religioso. Foi reverenciado como Sotis e foi associado com Ísis, a deusa mãe da mitologia egípcia. Ísis é o aspecto feminino da trindade formada por ela, Osíris e Horus, o filho. Os antigos egípcios colocavam Sírius em tal alta posição que a maioria de suas divindades estavam associadas, de alguma forma ou de outra, com a estrela. Anubis, o deus da morte com a cabeça de cão, tinha uma óbvia conexão com a estrela do cão, e Thoth,
Hermes, considerado por muitos um mestre da humanidade, também foi esotericamente relacionado com a estrela. O sistema de calendário egípcio era baseado no nascer helíaco de Sírius, que ocorria pouco antes da inundação anual do Nilo durante o verão. O movimento celeste do astro também foi observado e reverenciado pelos antigos gregos, sumérios, babilônios e inúmeras outras civilizações. A estrela do cão anunciava a vinda dos dias quentes e secos de julho e agosto, daí o termo popular calor do cão, usado no verão. Vários investigadores ocultistas têm alegado que a grande pirâmide de Gizé foi construída em perfeito alinhamento com as estrelas, em especial Sírius. A luz dessas estrelas foi dito ser usada em cerimônias de mistérios egípcios. Um aspecto fascinante de Sírius é a consistência do simbolismo e significados associados a ela. Várias das grandes civilizações de fato associavam Sírius com uma figura de cão e viam a estrela como origem ou o destino de uma força misteriosa. Várias tribos indígenas da América do Norte se referem à estrela em termos caninos. A tribo Tohono-O'odham descreve Sírius como um cão que segue ovelhas na montanha, enquanto os Blackfoot a chamavam de face do cão. Os Cherokee comparavam Sirius Antares como um guardião, a estrela do cão no caminho das almas, e a tribo Lobo Skid de Nebraska a conhecia como a Star Wolf, enquanto outros ramos a descreviam como Coyote Star. E mais ao norte, os Inuit do Alasca do Estreito de Bering chamavam de Moondog. Após esta introdução, seguiremos nos aprofundando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. No Mali, na África Ocidental, vive uma tribo de pessoas chamada Dogon, que acredita-se serem descendentes dos primeiros egípcios, filhos de Cush, de acordo com uma tradição astronômica que remonta a milhares de anos a pelo menos 3.200 a.C. De acordo com suas tradições,
A estrela Sirius tem uma estrela companheira que é invisível ao olho humano, Sirius B. Esta estrela companheira tem uma órbita elíptica de 50 anos em torno de Sirius visível e é extremamente pesada. Ele também gira em seu eixo. Esta lenda sempre foi de pouco interesse para qualquer um, exceto para dois antropólogos franceses, Marcel Griauli e Germain Dieterlen, que aprenderam a história de 4 sacerdotes Dogon na década de 1930. O problema é que, posteriormente, foi descoberto que o conhecimento Dogon seria coincidente com a verdade dita pela ciência atual. Como um povo que não tinha qualquer tipo de dispositivo astronômico sabia tanto sobre uma estrela invisível? A estrela, que os cientistas chamam de Sirius B, nem sequer fora fotografada até que foi construído um grande telescópio em 1970, o Hubble. Mas seria tudo isto verdade ou apenas uma grande invenção ao estilo mágico de Oz para, mais uma vez, iludir a humanidade e justificar pseudociências? As histórias dos Dogon explicam isso também. De acordo com suas tradições orais, uma raça de pessoas do sistema Sirius chamado Nomos visitou a Terra há milhares de anos. Os Nomos eram seres feios, anfíbios parecidos com sereias. Eles também aparecem nos mitos babilônicos, acadianos e sumérios. Hollywood também retratou a lenda no filme Hellboy. A deusa egípcia Ísis, que às vezes é descrita como uma sereia, também está ligada à estrela Sirius. A palavra sereia e Sirius, inclusive, é bastante semelhante. Antes de continuar, quero apenas puxar um adendo que servirá de gancho para abordarmos vídeos futuros. Quero que você note a concha aos pés de Afrodite, lembrando sua origem aquática. Quero que perceba o ritual de utilização de pernas de pau do povo Dogon, imitando um povo antigo de grande estatura. E por fim, principalmente, quero que perceba o estranho chapéu utilizado por este povo, que tem a ver com os lendários discos nazistas, todos assuntos a serem explicados adiante antes de tentarmos conectar mais alguns pontos desta imensa trama. Todas as lendas descrevem os Nomos como criaturas similares à nossa concepção de Merfolk, que inspirou o herói dos quadrinhos Aquaman, e a personagem Ariel, tudo uma lembrança do mito titânico Poseidon, ou Netuno, que é também um planeta. A ligação entre os mitos africano e europeu reaparece aqui, pois a parte superior do corpo dos Nomos é dita como assemelhando-se aos deuses míticos do tipo nórdico, humanoides altos, com olhos azuis e cabelos loiros. Os Nomos, de acordo com a lenda Dogon, viviam em um planeta que orbita no sistema Sirius. Eles teriam pousado na Terra em uma arca, tendo sido eles, os Nomos, que deram aos Dogon o conhecimento sobre Sirius B, invisível a olho nu até recentemente. O nome do povo Dogon, por todas as semelhanças, certamente se origina de Dagon, que também foi um deus fenício e cananeu, como já mencionado anteriormente. Segundo o escritor fenício Sanconiaton, e já vimos isto, Urano casou-se com sua irmã Gaia e teve vários filhos, dentre alguns Ilus, também chamado de Cronos, Betilo, Dagon, que significa Citon, ou pão e trigo, e Atlas, o Atlante. Dagon, depois que desenvolveu o pão de trigo, foi chamado de Zeus Arótrio. De acordo com a Bíblia, quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança, colocaram-na no templo de Dagon, o mesmo templo filisteu que Sansão derrubou posteriormente.
localizado em Ashdod. Porém, no dia seguinte, Dagon estava prostrado diante da arca, e no outro dia ainda, ele estava prostrado com cabeça e palmas das mãos cortadas, sobrando apenas o tronco. Com medo e por causa de outras pragas, os filisteus levaram a arca até Gate. A lenda continua dizendo que os nomos também forneceram aos Dogon algumas informações interessantes sobre nosso próprio sistema solar. Por exemplo, que o planeta Júpiter tem 4 grandes luas, que Saturno tem anéis e que os planetas orbitam o Sol. Estas informações teriam sido confirmadas somente depois que Galileu inventou o telescópio. Há, porém, a teoria de que todas as lendas mitológicas foram mentiras com um fundo de verdade, encenadas para os povos antigos por entidades abismais que preparavam um grande engano para o futuro. A história dos Dogon e sua lenda dos deuses Nomos foi trazida pela primeira vez à atenção popular por Robert K. G. Temple em um livro publicado com o nome The Sirius Mystery. Há também quem creia que tudo se trate de ficção científica recente, pois escritores de ciência como Ian Redpath e o astrônomo Carl Sagan fizeram uma resposta ao livro de Temple, sugerindo que esse conhecimento moderno sobre Sirius deve ter vindo de ocidentais que discutiram astronomia com os sacerdotes Dogon. Os sacerdotes, então, incluíram essa nova informação nas tradições mais antigas. Isso, por sua vez, causa confusão aos antropólogos. Esta é uma possibilidade, considerando que a existência de Sirius B era suspeita já em 1844 e vista através de um telescópio em 1862. Mas isto não explicaria um artefato Dogon de 400 anos que aparentemente retrata a configuração de Sirius e as cerimônias realizadas pelos Dogon desde o século XIII para celebrar o ciclo de Sirius A e Sirius B. Também não explica como os Dogons sabiam sobre a superdensidade de Sirius B, um fato só descoberto poucos anos antes dos antropólogos registrarem as histórias de Dogon. Também é importante lembrar que, embora muitas partes das lendas Dogon seduzam, outras partes são cientificamente absurdas, como a crença de que Sirius B ocupou o lugar onde nosso Sol está agora. O fato é que, quando um investimento científico de quase 2 bilhões de reais recebe uma referência direta a Sirius, e quando associamos tal fato ao que já aprendemos, estudar os mitos do passado é compreendermos para qual futuro nos dirigem as elites. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Sirius A, como você já sabe, é a estrela mais brilhante do nosso céu e pode ser facilmente vista nos meses de inverno no hemisfério norte. Procure a constelação de Órion. O cinturão de Órion é composto pelas 3 estrelas brilhantes alinhadas e, seguindo uma linha imaginária através das 3 estrelas, você chegará até Sirius, que está logo acima do horizonte e é de cor azulada. O astrônomo Friedrich Wilhelm Bessel foi o primeiro a suspeitar que Sirius tinha um companheiro invisível quando observou que o caminho da estrela tremeu. Na década de 1920, foi determinado que Sirius B, o companheiro de Sirius, seria uma estrela anã branca. A força de sua gravidade causou o movimento ondulado de Sirius. Anãs brancas são pequenas estrelas densas que queimam vagamente. Sirius B seria, na hipótese, menor que o planeta Terra. Uma colher de chá de Sirius B seria, em tese, tão densa que pesaria 5 toneladas, o peso de um elefante adulto. Um pouco difícil de acreditar. Segundo o mito Dogon, seria de Sirius a origem do Nomos. Você acha crível que alienígenas peixes-homens fizeram uma visita à antiga Terra e deram então aos Dogons seus conhecimentos ao ponto de eles desvendarem o sistema Sirius? Ou a cultura Dogon foi contaminada por visitantes ocidentais no passado? Ou então os Dogon teriam meios técnicos ou mesmo não técnicos antigos para descobrir estas informações? Ou ainda a coisa toda é apenas uma questão de coincidência ou mera ficção? Como já disse, o importante não é tanto no que devemos crer, mas como esta história está sendo vendida ao redor do mundo e comprada por milhões de pessoas que cada vez mais acreditam nesta e em dezenas de outros mitos que se interligam para forjar a maior história jamais contada na história da humanidade. Com telescópios maiores e mais poderosos, dando uma olhada no sistema Sirius, segundo a história, alegadamente surgiu uma terceira estrela, Sirius C, e é ao encontro de Sirius C que giraria o sistema onde estaria localizado o planeta natal das órbitas de Nomos. Entretanto, a maioria dos cientistas não considera qualquer parte do sistema Sirius um sério candidato à vida. Quando Robert K. G. Temple publicou seu livro pela primeira vez na década de 1970, não havia evidência sólida de um Sirius C. Em 1995, no entanto, 2 pesquisadores franceses, Daniel Benest e J. L. Duvent, escreveram um artigo na prestigiosa revista Astronomy and Astrophysics com o título "É Sirius uma estrela tripla?", sugerindo haver uma terceira estrela lá. Então, a estrela natal do Nomos foi descoberta? Ou isso é tudo mais uma estranha coincidência? O sistema da mitologia Dogon é muito semelhante aos de outras civilizações como a dos sumérios, dos egípcios, dos babilônios e outros, que incluem o mito arquetípico de um grande professor de cima. Dependendo da civilização, esse grande mestre vindo de cima é conhecido como Enoch, Thoth ou Hermes Trismegisto, dentre outros, e diz terem ensinado as ciências da teúrgia à humanidade, que seria basicamente magia adquirida na comunicação com entidades não humanas. Teúrgia vem do grego e significa obra dos deuses, e é uma forma de magia ritual, cerimonial, com o objetivo de incorporar a força divina em si ou em um objeto material, como por exemplo uma estátua, uma moeda, ou no ser humano através da produção de um estado de transe visionário. Aliás, comer um cogumelo alucinógeno
é uma das primeiras coisas que Alice faz para entrar em seu mundo mágico. Como você já sabe, nas tradições ocultistas acredita-se que Thoth Hermes havia ensinado tal ciência ao povo da Atlântida, que, segundo a lenda, se tornou a civilização mais avançada do mundo antes de todo o continente ser submerso pelo grande dilúvio, tendo evidências de uma inundação encontradas na mitologia de incontáveis civilizações. Sobreviventes da Atlântida teriam viajado de barco para vários países, incluindo o Egito, a partir de onde então teriam descendidos os Dogon, através do ancestral Cush. Os ocultistas creem que as semelhanças inexplicáveis entre civilizações distantes, como os maias e os egípcios, podem ser explicadas pelo seu contato comum com os atlantes. Seria então Thoth, que por sua vez é reconhecido como Hermes Trismegisto, o equivalente ao Nomos dos Dogon, que acredita-se que são originários de Sírios? Se assim for, mais uma vez os mitos antigos se interligam e conectam as religiões de mistérios babilônicos. A própria Babilônia adquire para si o mito da Atlântida perdida, com ligação direta no dilúvio bíblico. Sendo assim, os conhecimentos rebuscados nos mitos seriam do chamado período pré-diluviano, algo que precisará ser analisado adiante, depois de passarmos por uma série de temas ainda necessários. Perceba que, em momento algum, analisamos as civilizações da chamada Era Pré-Diluviana, mas tão somente seus efeitos, abre aspas, modernos, fecha aspas. Aliás, modernos entre muitas aspas. Os textos antigos sobre Hermes descrevem-no como um professor de mistérios que veio das estrelas. A estrela Cão, adorada no Egito e reverenciada pelos ocultistas, é associada a Thoth Hermes, deus da sabedoria, e Mercúrio seria Ísis no céu e, consequentemente, Ísis Sotis, pois Ísis estava na constelação do Cão, como é declarado em seus monumentos. A citação dos hebreus a este culto pagão ocorre 2 vezes no livro de Jeremias, onde ela é denominada como a Rainha do Céu, em Jeremias 7,18. Este título, Rainha do Céu, se refere a Ishtar, uma deusa assíria e babilônica, também chamada de Astaroth ou Astarte por vários outros grupos. Uma referência também a Inanna, Semiramis e tantas outras. Achava-se que ela era a esposa do deus Baal, também conhecido como Moloch. A segunda citação crítica do profeta Jeremias à adoração da Rainha do Céu ocorre em Jeremias 44, 17 e 25. Daí talvez o motivo de que os governos adeptos de religiões de mistérios façam uma guerra global de supressão dos monoteístas que enraizam sua cultura nos ensinos da Torá ou de Jesus, nascido em Nazaré, que era um hebreu e opositor do culto a Ishtar, coisa que analisamos indiretamente, diariamente, nas análises comuns de geopolítica. O que a Bíblia descreve em seu livro como uma grande prostituta, declarada como a religião de mistérios Babilônia, a Grande, pode ser a inversão do que o livro chamado o Tratado Trismegístico, a Virgem do Mundo, que se refere ao rito negro ligado a Osíris, declarando como sendo o mais alto grau de iniciação secreta possível. A antiga religião egípcia seria então o último segredo de mistérios de Ísis. A interpretação das mitologias antigas não é uma ciência exata e pode ser facilmente contestada. Mas quando você descobre que muitos dos mais importantes líderes mundiais são adeptos de diferentes doutrinas de mistérios secretos e que,
embora diferentes, elas aparentam ter uma mesma origem, pois resultam em frutos iguais. E pior ainda, que o objetivo de todos eles parece desembocar em querer substituir o monoteísmo abraâmico, isto fatalmente resulta em compreender melhor a política mundial. Compreendendo tudo isto, independentemente de qualquer destes mitos ser ou não verdade, você começa a perceber que fazer previsões dos destinos dos países através da geopolítica é algo relativamente simples, já que você começa a entender perfeitamente como pensam aqueles que creem conduzir o futuro das nações. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Há quem acredite que a estrela Canis é o foco principal dos ensinamentos e simbolismos das religiões de mistérios. Albert Pike, no seu livro Morals and Dogma, escreveu que, abre aspas, a estrela flamejante representa inicialmente Sirius, ou a estrela Cão, o precursor da inundação do Nilo, o deus Anubis, companheiro de Ísis em sua busca pelo corpo de Osíris, seu irmão e marido. Então, tornou-se a imagem de Horus, o filho de Osíris, ele próprio também simbolizado pelo Sol, o autor das estações, o deus do tempo. Foi Hermes, também, o mestre do aprendizado, cujo nome em grego é o do deus Mercúrio, fecha aspas. A estrela flamejante é o símbolo de sociedades esotéricas, retratando também a divindade, sendo dito como a fonte do poder divino e o destino das pessoas divinas. Para atingir a perfeição, para ser iniciado com sucesso, o gnóstico crê que deve entender e internalizar a natureza dupla do mundo, o bem e o mal, o masculino e o feminino, o preto e o branco, etc. Tudo através de transformação por alquimia. Este conceito é simbolicamente representado pela união de Osíris e Ísis, os princípios masculino e feminino, para dar à luz a Horus, o filho da estrela, a figura do Cristo cósmico como um homem perfeito, um super-homem,
que é equiparado com a estrela canina. O hieróglifo egípcio que representa Sírius pode ser interpretado como uma representação da trindade cósmica. O obelisco fálico, representando o masculino, no caso Osíris, um útero em cúpula, representando o feminino, que seria Ísis, e uma estrela representando Horus, o filho. Este conceito é deveras importante para quem crê nisto, a tal ponto de que tal conceito tenha sido incluído em várias estruturas das mais importantes do mundo. O monumento de Washington, por exemplo, tem um obelisco que representa o masculino, que se conecta à cúpula do Capitólio, que representa o feminino. O obelisco está em vários lugares. A união deles criaria Horus, consubstanciado em Sírius. A própria igreja possui este símbolo, alegando, no entanto, o ter cristianizado para suprimir seu paganismo, algo no mínimo polêmico. Como afirmado por Albert Pike, o deus egípcio Horus e a estrela Sírius são frequentemente associados, de onde se inspiram para criar o homem transhumano, o Übermensch de Nietzsche. Por isto, o olho de Horus, popularmente conhecido como o olho que tudo vê, possui o brilho da luz de Sírius. Alice Bailey e Helena Blavatsky, as duas mulheres mais importantes ligadas à teosofia, consideravam Sírius uma fonte de energia esotérica. Blavatsky dizia que a estrela Sírius exercia uma influência mística e direta nos céus e estaria relacionada com todas as grandes religiões de mistérios. Alice Bailey vê a estrela do Canis como a verdadeira grande fraternidade branca. Por esta razão, ela considera Sírius como uma estrela iniciática. Alice Bailey faz lembrar Alice do País das Maravilhas. Aliás, teria sido ela a alegada inspiração da personagem para Lewis Carroll. Alice Bailey, no seu livro Esoteric Astrology, diz que, abre aspas, esta é a grande estrela iniciática, porque a nossa hierarquia, tratando do homem, está sob a supervisão ou controle magnético espiritual da hierarquia de Sírius. Estas são as principais influências do controle pelo qual as obras do Cristo cósmico trabalham no princípio do Cristo do sistema solar, no planeta, no homem e nas formas menores de expressão da vida. É esotericamente chamada de estrela brilhante da sensibilidade, fecha aspas. Note a utilização da expressão Cristo cósmico, que é o Messias esperado por grande parte da elite, persona bem distante do Messias, crido por quase um terço da humanidade e que a elite busca suprimir. Eles acreditam que de Sírius vêm influências cósmicas que afetam a Terra. Eles creem que de Sírius emana uma energia, uma espécie de força mental que nos atinge neste plano, podendo até dar vida ao que está morto. Sírius seria então, segundo eles, o centro transmissor que altera a consciência do homem para este aceitar as mudanças que virão. Por sua vez, esta mesma elite crê acelerar a transformação atuando na política, na economia, nos meios que conferem honraria e agindo muitas vezes através do ocultismo e de rituais místicos, ao mesmo tempo em que utilizam a ciência moderna para alcançar conhecimentos mais avançados que lhes permitirão abrir o abismo de conhecimentos que lhes está faltante por estar oculto. Veremos mais adiante. Um forte abraço
e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aleister Crowley, que absurdamente denominou a si mesmo como a Besta 666, em 1907 iniciou a sociedade ocultista Ordem da Estrela de Prata, em uma referência clara a Sirius. Crowley alega ter recebido um espírito guia que o teria, por canalização, ditado o Liber Al, o livro da lei, também conhecido como Lei de Telema, cuja origem mística tributam como sendo Sirius. Kenneth Grant, discípulo de Crowley, foi explícito ao colocar Sirius como uma estrela central dos mistérios das tradições egípcias e da Tifoniana, alegando a existência de uma chamada corrente Sirius Set, que seria uma espécie de portal de ligação de Sirius à Terra através de Set, sendo ele um deus egípcio, mas não um deus qualquer, e sim o deus do caos, que nos faz lembrar Shiva, o deus da destruição constante no laboratório do CERN. As referências diretas a Sirius na cultura popular são inumeráveis, sendo que podemos citar um exemplo do nome e do logotipo da rádio por satélite mais importante do mundo. Outro exemplo é o personagem Sirius Black, que lembra Sirius B, um homem que pode se transformar em um cão negro, sendo ele o padrinho e instrutor de Harry Potter no filme, e que lhe dá a iniciação mística. Ou então, no filme O Show de Truman, em que uma das estrelas falsas cai do céu, se demonstrando ser um mero holofote, onde consta escrito Sirius B, acontecimento que faz Truman iniciar num caminho pela descoberta de que estava sendo enganado por um diretor de um reality show, um homem que representa o mesmo personagem que o arquiteto de Matrix. Neo, como Truman, representam um desperto. Note que estão querendo nos dizer que a humanidade está sendo enganada e está presa em uma Matrix criada por Deus, sendo este um discurso já ouvido no passado.
Sirius também aparece como uma estrela dos desejos no conto de Pinóquio, onde Gepeto, um homem solteiro de idade avançada, pede a Sirius um filho, e a energia da estrela dá vida ao boneco de madeira Pinóquio, representada esta energia pela fada madrinha, dando também um instrutor para Pinóquio, o grilo falante, que representa Sirius B. No filme AI, Inteligência Artificial, a história se repete, onde, ao invés de um boneco de madeira, um menino robô ganha vida com a força de uma energia azul. A chamada Estrela dos Desejos permeia toda a cultura popular, e ela não é nada menos que a estrela Sirius. Embora tudo isto esteja contido em mitos antiquíssimos, coisa que observamos até no alinhamento das pirâmides com o cinturão de Órion, uma coisa é certa: o culto de Sirius não é uma coisa do passado e não só está muito vivo no mundo atual, como é algo praticado à vista de todos pela elite. Se desde os tempos mais remotos até os tempos modernos, e se desde as capitais mais modernas como Astana até as tribos mais rudimentares como a dos Dogon, a religião de mistérios aparece e aponta para Sirius, é normal questionarmos qual segredo está relacionado a esta estrela. E é simples perceber que uma camada que está no topo da hierarquia humana está desesperadamente correndo atrás de desvendar este segredo encoberto. Desde crianças, a base popular da humanidade é exposta à intenção da elite, que o faz de forma subliminar, aparentemente preparando as novas gerações para a aceitação de seus planos. Longe dos olhos dos homens comuns, os líderes têm uma conexão secreta que os une em interesse. Tudo indica existir um acordo em comum para que guerras estimuladas artificialmente tragam resultados que são interesses também comuns. É bastante óbvio que estes líderes percebem os povos e suas respectivas fés e dogmas como um obstáculo na busca que estão fazendo, pois a unificação política e religiosa do mundo é um imperativo para que todas as peças possam tornar a se encaixar, ou seja, têm pressa e ao mesmo tempo têm por obstáculo fés que se mostram irredutíveis e insubmissas, que se recusam desde sempre a aderir à religião de mistérios. Conhecer esta parte dos bastidores da luta que vemos no mundo também nos ensina que somos insignificantes demais para preocupar qualquer um destes mecanismos gigantescos, e nenhum de nós preocupa individualmente. Afinal, apenas uma criança perderia tempo eliminando formigas uma a uma, quando um expert sabe que poderia eliminar todas de uma só vez. Porém, quando pessoas se tornam grandes o suficiente para atrapalhar, como foi o caso de John Kennedy, pessoas assim acabam recebendo uma atenção especial, coisa que Kennedy recebeu em 1963. O livro O Lado Negro de Camelot conta uma realidade que nos deixa longe de ver em Kennedy um santo, onde vemos que o adultério era um de seus segredos mais leves. Porém, é bastante claro que ele atrapalhou o grande esquema mundial. Na Universidade de Colômbia, em 1963, Kennedy discursou fazendo uma claríssima denúncia contra as sociedades de mistérios. Aliás, Colômbia é um assunto bastante interessante a eventualmente ser tratado no futuro. Agora, por favor, ignore os equívocos de digitação. A tradução não foi minha, mas atente para o discurso de Kennedy. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically
opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help,
Man will be what he was born to be, free and independent. 8 dias depois dessa denúncia no discurso, o presidente John Kennedy foi obrigado a assinar a Ordem Executiva 11.490, que criava poderes ditatoriais para o próprio presidente, e 2 dias depois de assinar a Ordem Executiva 11.490, o presidente John Kennedy foi assassinado. 5 anos mais tarde, quando disputava a eleição para a presidência dos Estados Unidos, seu irmão Bob Kennedy foi igualmente assassinado. Marilyn Monroe suspeita-se ter sido vítima de manipulação mental. Era amante de Kennedy e morreu em condições sombrias, alegadamente vitimada pela ingestão de calmantes. Além disso, em 1969, um ano após o assassinato do senador Bob Kennedy, seu irmão, o senador Edward Kennedy, que se preparava para concorrer à presidência, o terceiro dos Kennedy, foi vítima de um acidente de carro no qual morreu sua secretária particular. Tendo sobrevivido ao acidente, Ted Kennedy, como era conhecido, viu-se forçado a assumir a culpa por imperícia ao volante, o que resultou na sua desistência de concorrer às eleições presidenciais. Após a morte do presidente Kennedy, sua viúva Jackie, apavorada pela tragédia que se abateu sobre sua vida, temendo pela sua segurança e de seus filhos ainda pequenos, procurou refúgio junto ao grego Aristóteles Onassis, um dos homens mais ricos do mundo na época. Disposta a sobreviver à trama que havia tirado a vida de John Kennedy e Bob Kennedy, Jackie casou-se com o milionário e partiu para o exílio nas ilhas gregas, até que o caso caísse no esquecimento. Lady Diana talvez tenha tentado o mesmo ao buscar refúgio com o bilionário Dodge Al-Fayed, mas, se foi assim, não teve a mesma sorte. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodge, defendeu por anos na justiça a tese de que seu filho e Lady Diana morreram abaixo de uma conspiração. Bom, é preciso encerrar, e o fato é que os eugenistas têm seus planos. Para a limpeza dos formigueiros, entre aspas, as guerras serão os meios mais adequados pela proporção de sua extensão. E tudo indica que uma terceira e última guerra mundial será deflagrada a partir do Oriente Médio, onde atuam diretamente todas as maiores forças secretas do mundo, e todas com um objetivo muito claro. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.